Olá, estamos de volta com o Senado agora. O plenário volta a discutir nesta semana projetos que mexem nas finanças de estados, municípios e da União. São matérias que trouxeram o ministro da Fazenda 2 vezes ao Senado e que ainda estão sendo negociadas com os parlamentares. Os detalhes com o repórter Dante Ascioli. Os senadores devem votar primeiro o projeto que confirma incentivos fiscais concedidos pelos estados para atrair empresas. A medida vale para os descontos de ICMS autorizados sem o aval do CONFAZ, o conselho que reúne todos os secretários de Fazenda do país. Sem a convalidação, os incentivos podem ser anulados pela Justiça. O plenário pode votar ainda o projeto que obriga o governo federal a adotar em 30 dias um novo indexador para reduzir as dívidas de estados e municípios com a União. Essas duas propostas estavam na pauta da semana passada, mas o Palácio do Planalto pediu mais tempo. O governo quer adiar a votação para o ano que vem, depois do ajuste fiscal. Nesta segunda-feira, o senador Romero Jucá se reuniu com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Eles negociaram uma alternativa para a dívida de estados e municípios e uma compensação para quem perder com as mudanças no ICMS. O fundamental é conversar esta semana sobre a forma de apresentar não só o projeto de convalidação, mas também a resolução que uniformiza as alíquotas de ICMS. Fazendo isso, eu acho que é possível, no futuro, uma semana ou na próxima semana, votar essa matéria. O resultado dessa conversa com o ministro Levy será apresentado aos outros parlamentares antes da votação desta semana. No caso das dívidas de estados e municípios com a União, a proposta é que os devedores paguem em juízo as mensalidades calculadas pelo indexador antigo, que é mais alto, e que recebam de volta o dinheiro que pagarem a mais só no ano que vem. A ideia é exatamente apresentar uma emenda, dando prazo até 31 de janeiro de 2016 para que os contratos possam ser assinados. Com isso, o governo federal tem um prazo de devolução dos recursos que serão pagos na parcela antiga. Também está na pauta do plenário o Marco Legal da Biodiversidade. O texto traz novas regras para que empresas e cientistas explorem o patrimônio genético do país. As medidas provisórias que alteram direitos trabalhistas e previdenciários vão dominar boa parte da pauta legislativa da semana. Ministros do governo Dilma Rousseff vêm ao Senado para defender as mudanças. O repórter Tiago Tibúrcio tem as informações. As medidas provisórias tornam mais rigoroso o acesso a direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, e previdenciários, como é o caso das pensões. Já na terça-feira pela manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos recebe os ministros do Trabalho, Manuel Dias, e da Previdência Social, Carlos Gabas, para discutir mudanças nos textos das MPs. À tarde, as comissões mistas que vão analisar as medidas provisórias fazem audiências públicas. A da MP 664 recebe representantes do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, e também da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. A da MP 665 recebe representantes de sindicatos de trabalhadores e também de associações ligadas à Justiça do Trabalho. Na quarta-feira, à tarde, mais duas audiências públicas. Na comissão da MP 664, são esperados representantes de trabalhadores. E na comissão da MP 665, lá participarão estudiosos de instituições como a Unicamp e a UFRJ. Na quinta-feira, uma audiência pública conjunta das duas comissões mistas. Os convidados são o ministro do Trabalho, Manuel Dias, da Previdência Social, Carlos Gabas, do Planejamento, Nelson Barbosa, da Pesca, Hélder Barbalho, e também da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. As duas medidas provisórias foram publicadas no dia 30 de dezembro de 2014, geraram muita polêmica e foram prorrogadas até o dia 1º de junho. Câmara e Senado ainda não têm data para votar essas MPs. A revitalização do Rio São Francisco pode ser escolhida como a política pública que será acompanhada pela Comissão de Meio Ambiente ao longo deste ano.
Um requerimento nesse sentido está na pauta da reunião deliberativa da comissão, marcada para esta terça-feira. A revitalização do São Francisco é considerada fundamental para o sucesso da transposição das águas do rio, medida adotada pelo governo federal para solucionar a falta de água no sertão nordestino. 470 quilômetros de canais vão levar as águas do São Francisco a 390 municípios de 4 estados brasileiros. Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte vão ser beneficiados. 60% das obras já estão concluídas. Mas a pouca disponibilidade de água no São Francisco preocupa. 4 bilhões de reais já foram destinados para a revitalização do Rio São Francisco pelo governo federal. São ações que envolvem a proteção de nascentes, a recuperação das margens e a implantação de sistemas de esgotamento sanitário. Cada vez que nós cuidamos de uma nascente ou melhoramos a margem num pedaço do rio, nós percebemos que precisamos fazer mais em outra nascente, um trecho maior de margem, precisamos cuidar de mais esgotos, mais resíduos sólidos. É um programa que precisa ser permanente. Esse rio é formado praticamente 75% das suas águas no estado de Minas Gerais, por várias bacias de rios tributários ou afluentes. O principal deles é o Rio das Velhas, que talvez seja o mais caudaloso de todos os rios das Velhas, mas hoje é um rio que tem problemas seríssimos como erosão, desmatamento de matas ciliares e também muito poluído por série de municípios que ainda não têm o tratamento adequado do esgoto. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até logo.